Lição 8. Josué, a conquista da terra. Versículo-chave. Josué 1:9. Abre aspas. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Fecha aspas. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você terá condições de compreender a importância da dependência de Deus na conquista da herança celestial. O aluno será capaz de refletir sobre a importância que existe em depender de Deus na conquista da herança celestial. O aluno será capaz de perceber que é possível depender de Deus quando se depara com decisões difíceis de serem tomadas e grandes desafios colocados por Deus para serem realizados. O aluno será capaz de viver de modo condizente com o que crê e sente. Josué é um dos grandes líderes da Bíblia. Nasceu no Egito, era da tribo de Efraim, filho de José. Outra forma de seu nome era Oséias. Sua primeira batalha foi para defender Israel contra os ataques amalequitas. Depois, tornou-se assistente pessoal de Moisés, servindo e aprendendo com ele. Ao final da vida, Moisés pediu a Deus que designasse um homem para ficar à frente do povo, a fim de ser seu sucessor. O Senhor indicou Josué e mandou que fosse colocado como líder do povo. Tópico 1. A conquista da terra prometida. A posse da terra já estava garantida pela promessa de Deus. Israel apenas deveria se apossar dela. Entretanto, os habitantes dali tinham que ser eliminados, pois foram julgados por Deus, embora lhes fosse permitido ficar até que Israel chegasse diante da terra, para que os animais selvagens não se proliferassem. Como Abraão havia entrado na terra e andado por ela, simbolicamente, tomando posse, Israel também deveria fazer, dessa vez de fato e de verdade, os preparativos para entrarem na terra. As 2,5 tribos que herdaram o território ao leste do Rio Jordão foram avisadas da ordem de Moisés. Todos os homens valentes tinham que lutar com as demais tribos para ajudá-las a conquistar a terra, enquanto as mulheres e as crianças e todo o gado ficaram nas cidades que já haviam sido dadas a eles, até que as demais tribos conquistassem a terra prometida além do Jordão. Então, Josué mandou 2 homens como espias para avaliar a terra, especialmente Jericó. Chegando lá, os espias foram reconhecidos e procurados, mas haviam entrado na casa da prostituta Raabe, que os escondeu e os livrou dos seus perseguidores. A fé de Raabe foi tão expressiva que seu nome foi incluído na lista dos heróis da fé. Os grandes juízos de Deus no Egito, por ocasião do Êxodo, ficaram conhecidos em toda a região, e mesmo 40 anos depois foram relembrados. A reação de Raabe ao proteger os espias foi de crer no Deus Redentor de Israel. Raabe pediu proteção, o que lhe foi garantido, se ficasse na casa que estava no muro da cidade com sua família e colocasse um cordão de escarlate na janela. Assim, quando Jericó foi tomada, Raabe foi poupada, unindo-se ao povo de Israel. Ela se casou com Salmão, israelita, e se tornou a ancestral de Jesus. A travessia do Jordão. Josué convocou o povo. Abre aspas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Fecha aspas. Josué 3:5. Os sacerdotes levaram a arca, que simbolizava a presença de Deus. Abre aspas. O Senhor de toda a terra. Fecha aspas. Até o rio. Assim que os pés deles entraram nas águas do Jordão, elas foram cortadas, ou seja, as águas que vinham de cima se amontoaram parando de correr. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o mar, de forma que todos passaram a pés enxutos. E isso aconteceu apesar de ser a época do ano em que o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras. Tal intervenção de Deus confirmou a autoridade de Josué, serviu como testemunho diante de todos os demais povos e deveria despertar temor reverente da parte de Israel. Não é coincidência, assim aconteceu quando Moisés e Israel atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. O evento devia ser registrado e explicado às gerações futuras. O povo em Gilgal. Todos os homens que nasceram no deserto foram circuncidados. Era sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão. O incircunciso não podia participar da Páscoa. Em Gilgal celebraram a Páscoa relembrando a redenção do Egito. Também ali comeram os produtos de Canaã e o maná cessou. A tomada de Jericó. Quando se preparava para tomar Jericó,
Josué encontrou com o comandante do exército do Senhor, como foi com Moisés diante da sarça e com Jacó em Peniel. O Senhor se revelou a Josué. Por isso o local era Terra Santa. O Senhor lhe apareceu como homem armado para a guerra, instruiu-o na maneira em que deveria conquistar Jericó. Após terem rodeado a cidade por 7 dias sob a liderança da Arca de Deus e dos sacerdotes, tocado trombetas de chifres de carneiro, os homens de Israel viram as muralhas da cidade de Jericó cair diante de si. Eles entraram e destruíram a cidade, matando todos os habitantes. Raabe e sua família foi salva, conforme os espias haviam prometido. História de Israel para hoje. Em nossa luta contra as forças do mal, estamos atentos às ordens do nosso comandante? Somos totalmente submissos a ele? Tal atitude nos garante vitória. Tópico 2. A aliança renovada. Ao contrário da astúcia e da sabedoria usada pelo povo ao entrar em Canaã, foram mandados poucos homens para atacar a cidade de Ai, por achar a cidade pequena e fácil de ser dominada. Aconteceu, entretanto, que Israel foi derrotado. Josué, perplexo, se prostrou perante o Senhor e reclamou. O Senhor, porém, respondeu, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, Josué 7:11. Não deviam pegar nada do despojo de Jericó. Tudo ali tinha que ser queimado. O que fosse de ferro, bronze, prata e ouro deveria ser depositado no tesouro do Senhor. Tal fato aconteceu porque Acã descumpriu a ordem de Deus. Ele viu roupa maravilhosa, prata e ouro e os tomou e escondeu em sua tenda. Por causa da violação da aliança de Deus, houve a derrota. Deus não daria a vitória a um povo desobediente. Acã foi descoberto por lançamento de sortes. Ele, sua família e todos os seus bens, inclusive os objetos furtados, foram destruídos e enterrados num montão de pedra no vale de Acor. Depois disso, Israel destruiu totalmente a cidade de Ai. Então, Josué levou o povo a Siquém, ao monte Ebal, para renovar a sua lealdade ao Senhor, como Moisés havia ordenado. Metade das tribos ficaria no monte Ebal e a outra metade no monte Gerizim, do outro lado do vale. Essas bênçãos e maldições foram especificadas por Moisés. Atingiam amplamente a vida do povo, o crescimento das famílias, a prosperidade no campo, a defesa contra os inimigos. As palavras da lei foram escritas em pedra e recitadas em voz alta. Todos ouviram. História de Israel para hoje. Josué cuidou da palavra de Deus para que fosse ouvida claramente por todas as faixas etárias e pelos estrangeiros que participavam do culto de Israel. A nossa escola bíblica tem a mesma visão? Tópico 3. A história continua. O pacto com os Gibeonitas. Os Gibeonitas eram muito espertos. Quando viram como Israel vencia e destruía os povos condenados por Deus, planejaram um meio de enganar o temível adversário. Levaram pão velho e bolorento, vestiram roupas velhas e gastas e afirmaram ter vindo de muito longe. Assim, eles pediram um pacto com Israel, que questionou a história deles, mas acabou aceitando o pacto sem consultar a Deus. 3 dias depois, os israelitas chegaram à cidade dos Gibeonitas e descobriram o engano. Não os mataram, pois haviam jurado um acordo de paz com eles. Israel pagou caro por não ter consultado o Senhor. Pouco tempo depois, 5 reis de Canaã fizeram guerra contra os Gibeonitas, que pediram ajuda a Israel. Por serem aliados, Josué honrou o trato feito, como deve o servo de Deus que, jura com dano próprio e não se retrata. Salmos 15:4. Após a marcha a noite toda, Josué e seu exército chegaram a Gibeão. O próprio Senhor lutou por ele, pondo os inimigos em confusão e lançando sobre eles grandes pedras de saraiva. Mas o dia era curto para aniquilar todos os inimigos. Por isso Josué orou a Deus que prolongasse o dia. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o Senhor atendeu. Josué 10:12-14. A divisão da terra. Sendo Josué avançado em idade,
o Senhor lhe mandou repartir a terra entre as tribos. Embora nem tudo tivesse ainda sido conquistado, isso foi feito sob as ordens de Josué, do sacerdote Eleazar e dos chefes dos clãs de Israel. Só os levitas não receberam a terra em herança, pois haviam de viver espalhados em todo Israel. Receberam, sim, cidades em todas as tribos, com pastagem ao redor para os seus animais. História de Israel para hoje. Josué quase sempre consultou a Deus antes de tomar uma decisão, mas com os gibeonitas ele falhou, fez pacto com quem não devia. 2 lições podemos aprender com esse fato. Sempre consulte a Deus antes de tomar uma decisão. E, ao dar sua palavra a alguém, esteja pronto para cumpri-la. Conclusão. Como Moisés, anos antes, Josué deu os últimos conselhos e advertências ao povo que liderou. Convocou o povo em Siquém para renovar a aliança do Senhor com eles. O Senhor tinha sido fiel em cumprir tudo o que prometera. Se Israel fosse infiel, cultuando deuses estranhos, seria lançado fora da sua herança, sofrendo todos os males com que Deus o ameaçara. Josué terminou com um desafio e um testemunho. Fim.